Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Tecnologia e inovação. Nossa equipe foi até o oeste da Bahia para mostrar o trabalho de agricultores e pecuaristas que utilizam manejo sustentável e equipamentos modernos. A agropecuária brasileira no Acordo de Paris. A CNA realizou um workshop para mostrar as ações já realizadas e definir a posição do agro para a próxima conferência da ONU. Censo agropecuário. Informações são importantes para mostrar a realidade do campo e ajudar na elaboração de políticas públicas. E uma reportagem especial sobre o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, que está capacitando os futuros profissionais do agro. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. "24 municípios fazem parte do extremo oeste baiano. A região corresponde a 22% do PIB agropecuário do estado. Os destaques são a produção de soja, milho e algodão, além da criação de aves e bovinos. E para conhecer exemplos bem-sucedidos de inovação tecnológica, a CNA realizou uma visita técnica pelas propriedades rurais da região. Vamos conferir. Uma região praticamente desconhecida há décadas atrás, se tornou uma das mais importantes fronteiras agrícolas do país. O caminho não foi fácil. Foi preciso investir, mas principalmente acreditar em um sonho que hoje é realidade. O oeste baiano ganha cada vez mais importância no cenário nacional pela agropecuária de ponta. E foi para ver de perto esse trabalho que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e 14 federações estaduais cumpriram uma intensa programação. O que eu queria mostrar a ele, mostrei, eu acho que eles entenderam bem, que essa é uma região diferente. Não é na produção de soja nem na produção de milho. É o povo daqui, são produtor, a determinação dos produtores daqui. Era isso que eu queria mostrar a ele. Eu queria mostrar que, primeiro, que a Bahia também pode ser inserido nos grandes estados produtores, porque aqui se adota a mais alta tecnologia. Nessa região tem as maiores produtividades do Brasil, seja de soja, milho e algodão. Segundo, que nós gostaríamos de mostrar a ele que o povo daqui é diferente. Porque o povo daqui, quando veio para vencer. Brasil, os presidentes de diversas federações do Brasil, para vir conhecer um pouco dessa região da Bahia, que é uma região especial. Especial do ponto de vista da produção, da produtividade, da inovação, da tecnologia e principalmente da organização social. As visitas técnicas começaram pela pecuária bovina. A primeira parada foi na Fazenda IP, em Santa Rita de Cássia, onde a raça principal é a Nelore e conta também com cruzamento com a raça Angus. O grupo, que leva o nome da propriedade, atua em todas as etapas da produção, abate e comercialização. E o segredo do sucesso, na verdade, não é segredo, é trabalho. Estamos numa região considerada praticamente semiárido, tá? Então, onde a gente consegue ter números e resultados até melhores do que em outras regiões que chovem mais do que aqui. Então, é uma forma de se provar que com tecnologia e com persistência a gente consegue ser eficiente sim, seja em qualquer lugar. Segundo dia de programação. Logo cedo, o grupo formado por produtores rurais, técnicos e consultores pegou a estrada para conhecer a empresa Captar Agrobusiness, que tem um amplo confinamento de recria e engorda de animais. Em seguida, foi hora de ver um pouco da agricultura na região. A missão visitou as sementes Oilema, onde a sucessão familiar é a marca da empresa. Uma das atividades é a produção de sementes de soja. Mais umas horas de estrada e todos chegaram à unidade de grãos e algodão da Schmidt Agrícola, outra propriedade familiar. Nós somos em 4 irmãos, né, e razoavelmente novos, e a nossa metodologia aqui foi trazer eficiência junto com a tecnologia, né, de uma forma em que ele dá um resultado e gere lucratividade, né? Claro, com distribuição de renda, com social, acho que isso já está intrínseco e está dentro de qualquer gestão hoje. Por último, uma visita à Ubaía, cooperativa de produtores de algodão. A fibra do oeste baiano possui a melhor qualidade do Brasil e é exportada para diversos países. A agenda da missão técnica formada pela CNA e federações terminou com uma reunião aqui no Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães,
No encontro, eles puderam conhecer um pouco mais da história do sindicato e ouvir as demandas do setor produtivo regional. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que nós conseguimos participarmos, trocarmos ideias, trocarmos informações. Para nós é de grande importância isso aí. E está sendo um momento assim ímpar o que a CNA está fazendo com esse intercâmbio. É um enriquecimento para todo o Brasil, porque quando nós temos a oportunidade de interagir com 14 federações e com os profissionais que compõem as equipes, tanto da confederação quanto de outras federações, isso enriquece, aproxima, traz conhecimento. O produtor rural está contribuindo para que o Brasil cumpra suas metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. E para mostrar esse trabalho de produção sustentável, a CNA realizou um evento para definir a posição do agro para a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas. A pastagem que recebe o gado já foi lavoura e hoje também divide espaço com árvores plantadas. É o conjunto que melhor define a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF. O sistema é utilizado há 7 anos nesta propriedade no Distrito Federal. São diversos os ganhos ambientais, como a quebra do ciclo de pragas. Já as pastagens, que servem de alimento para o rebanho, quando bem manejadas, ajudam a recuperar o solo, prevenindo a compactação e mantendo a cobertura vegetal. E as árvores proporcionam a fixação de carbono, um sistema que garante preservação e renda no campo. Integração, onde eu vou estar plantando, vou ter pasto, vai ter pastejo e vai ter a árvore. Tá? Minha ideia não é só 2 anos de lavoura, é continuar fazendo lavoura junto. Tá? Então, sistema integrado mesmo funcionando. 4 safras por ano, posso chegar a dizer isso. Lavoura, a safra, né? Safrinha, arroba, o gado e a árvore, a madeira. São ações sustentáveis como esta que ajudam na preservação ambiental. 66% do território nacional é coberto por vegetação nativa. São 560 milhões de hectares preservados, sendo que 218 milhões de hectares estão em propriedades rurais. O total de florestas do Brasil representa mais que a área dos 28 países da União Europeia. Estes números foram debatidos no workshop Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris. A CNA quer mostrar ao mundo que o produtor rural brasileiro está cumprindo o combinado no Acordo de Paris para diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa. O esforço permanente do produtor rural brasileiro em cada vez mais adotar novas tecnologias, buscando rentabilidade, sustentabilidade ambiental, né, mostrando que o Brasil conseguiu construir um modelo de crescimento da atividade rural de forma verticalizada, poupando área, né, e respeitando o meio ambiente, num país, inclusive, que tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. O seminário resultou em um documento que apresenta o posicionamento do agro em relação à regulamentação do Acordo de Paris. Além do protagonismo do produtor rural brasileiro na preservação ambiental, o texto mostra quais ações devem ser promovidas para viabilizar ainda mais o desenvolvimento sustentável. Reconhecimento internacional das ações de mitigação, financiamento pelos países desenvolvidos de projetos de cooperação, doações, transferência de tecnologias. Pagamento aos agricultores brasileiros pelos serviços ambientais prestados à população mundial. Implantação de um mercado de carbono viável e que não seja prejudicial ao meio ambiente. E que não haja taxações sobre a emissão de carbono na agropecuária, sob pena de comprometer a competitividade do agronegócio brasileiro. Essa é a posição consensual do setor agrícola. Seria mais difícil se nós tivéssemos que escutar diferentes atores isoladamente do setor agropecuário. Então isso nos dá muita tranquilidade de saber para onde vai o conjunto da agropecuária brasileira, e nós vamos então estudar esse documento com muita atenção, temos grande interesse em conhecê-lo
e em promover essas ideias. O posicionamento do setor agropecuário será levado para a 25ª Conferência das Partes sobre o Clima, a COP25, que vai marcar os compromissos brasileiros para a próxima década. A negociação não depende só do Brasil, é uma negociação de um número enorme de países, em todos os países, né? E o setor agropecuário ele tem dados e resultados que são extraordinários. Fortalece a posição brasileira, ajudam a entender quais são os pontos de flexibilidade para que a tratativa possa ser bem sucedida, e nós vamos buscar sempre aquele compromisso que nos permita continuar crescendo e desenvolvendo. A gente tem nos nossos compromissos voluntários, nós já atingimos 70% da meta, 28 milhões de hectares de recuperação de áreas e de 155 milhões de toneladas de carbono, que dá 105% da meta, ou seja, a agropecuária brasileira contribui substantivamente com os nossos compromissos em relação ao Acordo de Paris. O que a gente tem que fazer agora é mostrar para o mundo inteiro que a nossa agropecuária, portanto, nossos produtos são sustentáveis. Outra ação importante do Sistema CNA-Senar para ajudar os produtores rurais no desenvolvimento sustentável da sua atividade é o programa ABC Cerrado. A iniciativa, em parceria com o Ministério da Agricultura, Embrapa e Banco Mundial, leva a capacitação e assistência técnica para que os produtores possam utilizar práticas de baixa emissão de carbono. E os resultados do ABC Cerrado serão apresentados na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, na sede da CNA, em Brasília. A cobertura completa desses resultados você acompanha na próxima semana aqui no Agroforte Brasil Forte. E depois do intervalo, vamos conhecer o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, que está preparando os futuros profissionais do agro. E os resultados do Censo Agropecuário, que vão ajudar na elaboração de políticas públicas. É só um minuto, não saia daí. O Agroforte Brasil Forte volta já. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi importante para a realização do novo Censo Agropecuário. As informações serão utilizadas para definir políticas públicas para o setor, além de mostrarem um panorama do nosso produtor e da nossa produção. Quem comenta esses resultados é o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi. A CNA teve um papel fundamental na elaboração do novo Censo Agropecuário, desde a mobilização do Executivo, a sensibilização dos parlamentares para colocar emendas para que pudesse ser realizado esse censo, até na construção do próprio diagnóstico, que precisou ser ajustado. A gente entende que o censo agropecuário é um dos principais balizadores das políticas públicas do setor. Então, para isso, a necessidade de a gente ter isso sempre atualizado. Dentro dos principais resultados que a gente pode se destacar, a questão tecnológica se sobressai. Nós tivemos aí tecnologias como o plantio direto, que teve um incremento de 85% da área plantada, o uso de tratores, que aumentou quase 50%, a gente saiu de 800 mil para 1 bilhão e 200 tratores. Isso mostra que realmente há uma mecanização, há um processo de tecnificação da agropecuária brasileira. O uso da irrigação, que também chegou a quase 50%, a região sudeste se destacando aí como uma das principais regiões irrigantes. Tivemos um detalhamento melhor sobre o tipo de irrigação que está sendo usado, isso foi uma demanda inclusive da CNA. E os números mostram, não só na agricultura como na pecuária, os ganhos de produtividade. E é interessante a gente avaliar que não culturas tradicionais como a soja, que apresentou um crescimento de 30%, nós tivemos outras atividades agropecuárias, agrícolas principalmente, como feijão, apresentou 46% de aumento, no arroz, mais de 60% de ganho de produtividade, o feijão é produtividade também. E no caso da pecuária, nós tivemos um aumento na taxa de lotação de 1,1 para 1,3. Então mostra que o produtor rural realmente ele tem implementado cada vez mais tecnologia no seu processo produtivo. Tivemos outros ganhos também, o acesso à internet no campo hoje aumentou quase 2.000%, ainda apesar de ser pouco, 1 milhão e 300 produtores que têm acesso à internet. A gente entende hoje que tecnologia é fundamental com conectividade, por isso a CNA tem buscado também mitigar esses problemas. A própria mulher aumentou sua participação na gestão do campo, saindo de 12,7 para 18,7, enfim. Agora realmente é sentar e avaliar todos esses dados, identificar quais são as prioridades, quais são as principais políticas públicas que podemos trabalhar para você, produtor.
Essa semana, a CNA debateu meio ambiente, política agrícola e economia. Vamos ver no nosso resumo da semana. Olá, produtor! A Comissão de Política Agrícola da CNA esteve reunida para discutir, entre outros temas, a medida provisória do agro e o combate à venda casada nas operações de crédito. A chamada MP do Agro traz uma série de inovações para o setor e várias emendas foram apresentadas para aprimorar o texto. A CNA também apresentou a campanha Nada Além do que Preciso, contra a venda casada. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. O Grupo de Trabalho Econômico da CNA debateu temas como a manutenção do convênio ICMS 100. No Ministério da Agricultura, a Confederação pediu a prorrogação das dívidas de custeio do Funcafé. Ainda no Ministério, a CNA esteve presente na primeira reunião da Câmara Setorial da Cerveja. No Rio Grande do Sul, a CNA debateu as oportunidades para o agro no acordo entre Mercosul e União Europeia. Em Dom Pedrito, a Confederação analisou os resultados do projeto Biomas no Pampa. Já em Chapecó, Santa Catarina, a CNA integrou a delegação brasileira em encontro de agricultura familiar do Mercosul. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a CNA falou sobre o mercado chinês e o acordo comercial com a União Europeia para os lácteos. O Senar capacitou os coordenadores do projeto Paisagens Rurais, que vão atuar com assistência técnica e gerencial no bioma cerrado. E a Confederação encerrou sua participação na missão do governo brasileiro ao Oriente Médio, com uma série de reuniões, visitas e participações em seminários. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Você vai conhecer agora o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar. Fundado há pouco mais de um ano, em Campo Grande, o espaço vai formar novos profissionais para atender a demanda por mão de obra especializada em todo o país. O curso técnico em agropecuária, com aulas teóricas e práticas, vai preparar os estudantes para as atividades produtivas na propriedade rural. Em Mato Grosso do Sul, o rebanho bovino já ultrapassa 21 milhões de cabeças. O número é proporcional à participação relevante na economia local. 1/4 do valor bruto da produção estadual vem da bovinocultura de corte. O setor corresponde a 11% das exportações brasileiras de carne bovina. Para garantir números ainda mais expressivos e aperfeiçoar a atividade no estado, o Senar e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul fundaram o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande. Daqui, novos técnicos já vão sair capacitados para atuarem como profissionais do setor. São mais de 2.000 metros quadrados de área construída, que abrigam salas de aula e laboratórios. A estrutura foi erguida na propriedade da Embrapa Gado de Corte, proporcionando que as novidades em pesquisas sejam compartilhadas com os estudantes. A Embrapa possui uma fazenda aqui de pesquisa com referência nacional e até em alguns pontos até a nível mundial aí, e proporcionar que os alunos tenham uma integração com esse ambiente é só vantajoso para esse aluno. Sem falar também a integração com os próprios pesquisadores, né? Que eles também participam ativamente aqui das atividades que ocorrem no Centro de Excelência. No espaço é ofertado gratuitamente o curso técnico em agropecuária. São 1.400 horas curriculares distribuídas em 2 anos, com aulas de segunda a sexta. O foco principal é a bovinocultura de corte. Nos módulos específicos são ofertadas aulas como esta de fundamentos do agronegócio. Mas diversas cadeias produtivas são atendidas. Os alunos recebem orientações ligadas ao mercado e negociações da produção agropecuária. Nós abordamos a questão da balança comercial, as modalidades comerciais, métodos de comércio, a questão da exportação, importação, como é que está o posicionamento do agronegócio, tanto a nível nacional também como a nível mundial, né, quais são as criações que têm maior representatividade, também a produção agrícola, produção de grãos, cana-de-açúcar, sucessão familiar, quais são as políticas econômicas para o setor primário, secundário, né, a parte de gestão e administração das propriedades rurais, né, são diversos assuntos que a gente trabalha com os alunos dentro dessa disciplina. Na unidade curricular de Fundamentos do Sistema de Informação, os alunos aprendem como cruzar os dados apontados pelo mercado com as condições do rebanho.
além de controlar receitas e despesas da propriedade e também calcular dados específicos de cada animal, utilizando um programa de planilha. Eles podem realizar cálculos, né? Por exemplo, na próxima aula mesmo, eles vão fazer uma planilha onde eles vão calcular, por exemplo, nós temos lá os animais que têm o peso, eles vão para abate, eles vão calcular quais vão para abate em detrimento a um determinado peso. No final, eles vão ter o cálculo, por exemplo, do total em arrobas, né, que eles estão enviando para abate, né? Isso ele pode calcular o valor que isso daí vai retornar para ele, tendo em vista a cotação do dia. Mas não tem aluno de curso técnico sem conhecimento prático. Em aulas de campo, como da disciplina de manejo de pastagens, é ensinada a sustentabilidade aplicada na bovinocultura. A escolha das melhores espécies de gramíneas para cada região ou condição do solo auxilia na recuperação de áreas degradadas. O primeiro ponto que eu passo para eles é quais são os pontos fortes das forrageiras, né, as gramíneas no caso, né, características delas e para que elas, quais são as melhores formas de uso, né? Determinada forrageira seria mais adequada para um solo que tem maior fertilidade. Outras seriam mais adequadas para solos de menor fertilidade. Isso já ajuda muito a evitar a degradação de uma área. O que eu achei mais interessante é o sistema radicular, porque é ele que demanda os nutrientes para a planta, sabe? Então a gente só vê a superfície e acha que é só isso, mas existem vários fatores para que a gente tenha uma pastagem boa, a gente tenha um produto de qualidade para o gado, sabe? A aula prática que a gente tem aqui é muito focada, assim, é bem interessante mesmo. A gente tem acesso a conteúdo que muitos lugares não têm. E onde tem cuidado ambiental, não pode faltar bem-estar dos animais. Na unidade curricular de manejo sanitário, os alunos são orientados a seguir normas de higiene e segurança para a aplicação de vacinas e remédios no rebanho. As instruções abrangem desde a escolha da agulha até a identificação do local de aplicação da substância. O medicamento ele tem uma via de aplicação correta, né? Uma aplicação errada ou contaminada, você pode gerar um abscesso no animal. E aí o medicamento que foi inoculado não tem o seu devido papel, né? Se for uma vacina, não imuniza de forma correta, o antibiótico também perde a qualidade, né, de antimicrobiano. Antes do manejo sanitário, a gente tem o manejo racional, né? Porque sem o manejo racional, a gente pode estressar o animal, a gente pode levar o animal a um pico de estresse muito alto e ele não apresentar o que a gente necessita dele aqui dentro do curral. Com pouco mais de um ano, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte já conta com mais de 240 alunos. O primeiro processo seletivo teve concorrência de quase 5 estudantes por vaga. A alta procura tem explicação. Muitos deles já saem daqui com um emprego garantido. 10 estudantes foram selecionados para estagiar na assistência técnica e gerencial do Senar. Giovan é um deles. O aluno já divide o tempo entre os estudos e o trabalho com profissionais mais experientes. Uma experiência nova, estou aderindo à técnica deles, né? Me adaptando ao jeito deles trabalhar. E estou gostando, cara. Estou aprendendo com eles. Todo dia eles passam uma tarefa nova para nós, aprender, né, com eles. E estou adorando a ideia, abraçando a causa mesmo. Eu pretendo firmar aqui na TEG, né? Minha expectativa é efetivar aqui, né? Formar novos profissionais para a assistência técnica e gerencial também é objetivo do Centro de Excelência em Bovinocultura. O superintendente do Senar em Mato Grosso do Sul diz que 2.500 produtores recebem um atendimento no estado. A meta é chegar a 5.000 em um ano, com o trabalho de novos técnicos de campo que serão contratados. Entendemos que a forma melhor de transferir conhecimento para o produtor é através da assistência técnica, né? E ao iniciarmos esse processo, vimos que faltam profissionais, né? Então, o Senar se propõe a formar esses profissionais que futuramente trabalharão, quem sabe, para o sistema CNA-Senar, para ser o vetor do conhecimento no campo através da assistência técnica e gerencial do Senar. Excelência é produzir de forma sustentável, com oportunidade social para jovens no mercado de trabalho,
com respeito ao meio ambiente na recuperação de áreas degradadas, com viabilidade econômica ao produtor rural, pela assistência técnica gratuita. A excelência que a gente busca é atender aquilo que é demandado pelo produtor rural, com mão de obra qualificada, baseada em ciência, cuja participação a maior demonstração dessa participação da ciência está na instalação do nosso centro de pecuária de corte aqui dentro da Embrapa Gado de Corte, demonstrando que a busca pela qualidade em produtos que serão entregues e disponibilizados aos produtores rurais. Obrigado aos produtores rurais que contribuem para o desenvolvimento sustentável com preservação e geração de emprego e renda no campo. O Agroforte Brasil Forte aguarda sua companhia na próxima semana. Até lá!